Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Bom estar com os irmãos aqui nesse tempo de meditação na palavra de Deus, tempo de estudo bíblico, que nós fazemos toda na quarta-feira na nossa igreja. E eu quero compartilhar com você o texto, um texto conhecido da palavra de Deus, que está em Malaquias capítulo 3, versículo de 10 a 12, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica, Deus, a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Querido, se eu fizesse uma pergunta para você, assim, você quer ser abençoado? Certamente a sua resposta seria sim, né? Agora, se eu perguntasse para você se você quer ser um dizimista, talvez você colocasse aí algumas objeções, né? Como, por exemplo, dizendo que, não, que isso é coisa do Velho Testamento, que isso é coisa do tempo da lei, né? Que existe outras religiões hoje que não praticam isso, enfim. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. O que eu quero é compartilhar com vocês um comentário de um servo de Deus chamado Russell Shedd, que é o comentarista, né, desta Bíblia aqui, e um evangélico batista que morreu aos 95 anos, servindo muito, um servo do Senhor de muitos anos. E ele faz um comentário desses versículos aqui de Malaquias 3, de 10 a 12, onde ele fala de 4 bênçãos que são prometidas, né, aos dizimistas. E eu queria compartilhar isso com você, porque isso vai responder essa pergunta, né? Você quer ser abençoado? A Bíblia tem muitas receitas, irmãos, de felicidade, de bênção sobre a sua vida, né? E Deus quer que você seja abençoado, né? Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: "Se tu uma bênção", né? Ele quer que você seja abençoado e ele quer que você também seja um abençoador. Mas para você ser um abençoador, você precisa ser abençoado primeiro, né? A primeira bênção que esse pastor, que esse missionário, ele fala aqui no comentário, aqui no rodapé da sua Bíblia, é a bênção da nossa participação no mantimento, na manutenção da casa do Senhor, ou seja, da obra do Senhor. A primeira parte do versículo 10 aí diz assim: Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí, então, é a bênção, querido, do privilégio de você ser um parceiro de Deus, né? Deus quer estabelecer a obra dele aqui na terra. Deus quer estabelecer a igreja dele, né, aqui na terra para as pessoas. Deus quer, Deus quer se fazer conhecido através dessa obra do Senhor aqui na terra. Então, e ele nos chama, né, nos dá esse privilégio de nós sermos parceiros. Né, porque Deus, irmãos, ele é dono de tudo. Né, ele é dono de tudo. Ele é Senhor sobre tudo, né? Mas Ele quer que nós tenhamos esse privilégio. Né? Então essa é a primeira bênção, a bênção da participação, né, na obra do Senhor. Né? Eu não sei como é que você está, se você tem participado da obra do Senhor nesse sentido. Né? Há muitas maneiras de você participar da obra do Senhor. Mas a obra do Senhor aqui na terra, ela precisa do mantimento, né? Ela precisa das coisas aí que vão fazer com que a obra do Senhor se mantenha, né? Os missionários sejam sustentados, as igrejas permaneçam ali equipadas, né? A segunda bênção que esse missionário coloca aqui é a bênçãos imprevistas, né? De natureza espiritual. A parte B do versículo 10, ela diz assim: E provai-me nisto, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Aqui ele não está falando de bênção já do mantimento, né, das coisas ali que vão manter a obra do Senhor aqui na terra, bênçãos, bênçãos aí do, 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 desse mundo aqui, das coisas que nós vivemos aqui, mas ele está falando de bênçãos dos céus, bênçãos de natureza espiritual. Né? Diz que ele vai abrir a janela dos céus. E é interessante o verbo que é colocado aqui, que ele diz, derramarei, se eu não derramar sobre vós, bênção sem medida. As coisas com Deus são assim, né? São coisas de derramar, de bênçãos abundantes da parte do Senhor. Né? O ser humano, querido, é corpo, alma e espírito. Nós, muitas vezes, nós pensamos muito nas bênçãos, no derramar de Deus, das bênçãos materiais, mas Deus quer nos dar a bênção material também, mas a bênção espiritual. Se nós tivermos essa bênção espiritual, nós vamos valorizar e saber administrar as bênçãos materiais. Né? Então a segunda bênção aqui é bênção imprevistas de natureza espiritual. Às vezes você olha para a sua vida espiritualmente e fala assim, poxa, espiritualmente eu não estou bem. Por que será? Né? Por que será? Porque a promessa de Deus é essa aqui. Ó. Você é uma pessoa envolvida com as coisas de Deus? Você é um mantenedor da obra de Deus? Deus vai derramar bênção sem medida. E observa bem, ele fala para fazer prova dele, irmãos. O único outro versículo que eu vejo Deus falando de fazer prova dele é o capítulo 34 de Salmos, quando lá o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas lá é o salmista que está dizendo, aqui é Deus que está falando, provai-me nisto. É ele que está falando. E Deus sustenta a sua palavra, irmãos, para cumprir a sua palavra. Amém? A terceira bênção é a bênção da prosperidade, a bênção que todos nós, todo mundo gosta dessa bênção, todo mundo menciona sobre essa bênção. O olho da pessoa brilha quando se fala assim, olha, Deus vai te fazer próspero. Mas é verdade, aqui a palavra de Deus está dizendo, no versículo 11, ela está dizendo assim, olha, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bênção da prosperidade. E é interessante que há duas coisas que Deus faz aí para que a prosperidade venha sobre a nossa vida. Primeiro, ele aplaca. Primeiro, ele repreende o devorador. Por quê? Porque o devorador é o diabo, Satanás. Ele não quer que você tenha prosperidade. Ele quer que você viva uma pessoa assim, sabe, como se diz, né, com o pires na mão, sempre, sabe, naquela necessidade, naquela luta, naquela dificuldade. Mas Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te abençoar. Né? Deus quer te abençoar. E por isso que ele diz assim, que ele repreende o devorador, e por outro lado, ele abençoa a terra, ele abençoa o seu trabalho, abençoarei a vossa vide, a vossa vide não será estéril. O nosso trabalho, irmãos, é aquele trabalho de você ir lá e plantar, mas quem vai dar a produtividade, quem vai dar sabe, o produto, quem vai fazer isso se multiplicar é o Senhor. E o Senhor promete isso. O Senhor promete, né? Há muitos livros, muita coisa sobre prosperidade, mas a prosperidade real, a prosperidade que vale a pena é essa prosperidade que vem da parte de Deus. Que não é uma prosperidade que você precisa ser, sabe, o espertão, que você precisa passar os outros para trás. É a prosperidade que Deus vai te dar, porque você vai trabalhar, porque você vai confiar nele, porque você vai ser fiel, né? Porque você já vai ser uma pessoa abençoada e Deus então vai te fazer você prosperar, em nome de Jesus. E a quarta e última bênção é a bênção do reconhecimento das bênçãos de Deus por parte do mundo. Olha o que diz o versículo 12. O versículo 12 diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que bênção, irmãos, que coisa tremenda. As nações chamarão vocês felizes, sabe? É a bênção do bom testemunho do povo de Deus, que chama a atenção das pessoas que estão à volta. Mas você já passou por essa experiência de alguém perguntar, poxa, né? O que acontece aí? É interessante que quando uma pessoa tem sucesso, logo vem alguém dizendo assim, olha, o segredo é esse. Né? E todo mundo fica com os ouvidos assim atentos. Por quê? Porque quer saber a receita. Quer saber o porquê aquela pessoa tem sucesso. Porque aquela pessoa, né, alcançou o sucesso. Então, isso chama a atenção das pessoas.
E Deus tem isso para o seu povo, né? Deus tem isso para o seu povo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Em resumo, irmãos, ouça o que Deus diz. E Deus está dizendo aqui na sua palavra, né? Nessas 4 bênçãos aqui, que esse abençoado servo de Deus, ele comenta aqui. A bênção da participação na obra do Senhor, a bênção de natureza espiritual, né? A bênção da prosperidade e a bênção do bom testemunho, né? Então eu queria que você guardasse isso, porque certamente Deus quer chamar a atenção de outras pessoas através da sua vida. Deus quer abençoar a vida de outras pessoas através da sua vida. Eu dei essa palavra aqui hoje para uma pessoa trabalhando assim, mexendo num serviço assim, falando para ela, e ela disse para mim: "Puxa, você me deu um esboço aí de uma receita de prosperidade, uma receita de felicidade, né?" E eu fiquei feliz por isso e fiquei com isso no meu coração e, e quis compartilhar isso com vocês, né? Eu queria orar agora, porque eu não sei, querido, em que condição que você está. Se você hoje pode dizer assim: "Olha, eu sou uma pessoa abençoada", né? As pessoas olham para mim e me têm como uma pessoa abençoada. A minha família é uma família abençoada, né? A minha igreja é uma igreja abençoada, sabe? Então, eu queria eu creio assim que Deus quer que isso seja a realidade da nossa vida, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, né? Então, eu queria orar por você para que isso fosse uma realidade na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos agora na presença do Senhor, para que isso seja uma realidade na nossa vida, Pai. Isso aqui nós vemos na palavra do Senhor. Ó Deus, o Senhor inspira pessoas para fazer comentários como esse, como o Senhor inspirou esse teólogo batista, ó Deus, e isso também alegra o meu coração, Senhor. Eu tenho uma convicção a respeito disso. Ó Pai, mas nós não queremos fazer isso, Deus, como se fosse uma barganha, como se fosse uma troca. Ó Deus, sermos dizimista e de repente começarmos a questionar o Senhor: eu quero todas essas bênçãos para amanhã na minha vida. Não. Nós cremos, ó Deus, que isso é um processo que vai acontecendo na vida de cada um de nós, à medida que nós, numa atitude assim, numa atitude espontânea, nós vamos reconhecendo que, na verdade, nós não temos nada, tudo é do Senhor, mas quando o Senhor nos abençoa, quando nós entendemos a linguagem do Senhor, nós então vamos entrando dentro desse roteiro aqui, desse roteiro de bênção que nós vemos aqui na tua palavra, que vai, na verdade, encerrando aqui o Velho Testamento e já vai entrar no Novo Testamento. Então abençoa, Deus, teu povo, para que cada um de nós, Pai, sejamos protagonistas nessas bênçãos, ó Pai. Sejamos pessoas que têm essas bênçãos nas nossas vidas pelo fato de nós termos um relacionamento com o Senhor. O Senhor conhece, Deus, a vida de cada irmão da nossa igreja. O Senhor conhece as pessoas que estão à nossa volta. Ó Pai, então nos abençoe dessa maneira, ó Deus, mediante essa reflexão que nós estamos fazendo aqui. E se há alguém, ó Pai, que não tem recebido ainda essa bênção por de repente viver de uma maneira mesquinha, ou viver de uma maneira assim questionando, ó Deus, questionando aqui ou ali, ó Pai, ou então, ou mesmo até se justificando que já tem tão pouco e que não pode participar, não pode contribuir. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, mudar, ó Deus, esse pensamento mesquinho, esse pensamento medíocre, que o Senhor possa, Deus, nos abençoar para que nós, de uma forma espontânea, a gente possa fazer prova do Senhor e, mais do que isso, a gente possa receber nas nossas vidas essas bênçãos do Senhor para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.